Muito bem. E nós temos como ponto de partida esse versículo, que eu acho que não tem um outro mais indicado, né, para nós iniciarmos esta exposição. Diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 11 e 12: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Esse texto foi extraído do sermão do apóstolo Pedro. Pedro, lá no capítulo 4, ele prega essa mensagem, e o que a gente vê aí? Que Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra angular do edifício de Deus, é aquela pedra aonde se fundamenta tudo que Deus vai construir, né? E fora dele, a Bíblia diz, não há salvação. Não existe nenhum nome, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma religião do mundo, nunca houve, nunca haverá uma pessoa que possa fazer uma intermediação entre o ser humano e Deus, além de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando sobre os solos cristos, que é a nossa o quarto solo aí do nosso seminário, e nós já começamos abrindo o jogo e mostrando um versículo da Bíblia que não abre a menor possibilidade de uma pessoa chegar à eternidade salva e viver a eternidade com Deus sem que ela deposite sua fé naquilo que Cristo foi, naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo sempre será, tá? Isso é muito sério. Então, o cristianismo, desde o seu nascimento, ele tem sofrido muitos ataques, e geralmente os ataques do cristianismo são ligados à pessoa de Cristo. Quem estuda a história da igreja, é muito importante a gente saber que a igreja cristã, ela tem mais de 2000 anos de história, então aconteceu muita coisa. Muita coisa. Esses acontecimentos ligados à reforma são do século XVI, mas o cristianismo é datado, obviamente, do século I. Então, no século II, III, IV, que aconteceram muita coisa, e o cristianismo foi muito atacado, e no ataque que se fazia à religião cristã, o foco era a pessoa de Cristo. Então, muitos diziam que Cristo era apenas um homem, outros diziam que Cristo era uma aparição, né, que Cristo era uma visão, que era fruto de uma alucinação coletiva, né, e vários pontos, eu não vou aqui descrever, talvez se a gente tivesse tempo, mas existem muitos movimentos que ganharam muitas pessoas, que realizaram um grande barulho na história, desfigurando, mutilando, modificando e ensinando coisas erradas sobre Jesus, até que ao longo da história, os concílios da igreja cristã foram realmente definindo Jesus como totalmente Deus e totalmente homem, tá? Então, nós que somos cristãos bíblicos, que baseamos a nossa fé na Bíblia, nós entendemos que Jesus Cristo é totalmente homem, totalmente Deus. Ele é pré-existente, ele já existia, ele encarnou através da Virgem Maria, né? Muitos católicos acham que o evangélico despreza a virgindade de Maria, muito pelo contrário, né? A Maria é uma pessoa única na história, mas ela não é divina. Ela não tem divindade nela mesma. Então é muito importante dizer isso, só isso, né? Nós não adoramos e nem veneramos Maria, porque Maria não é apontada na Bíblia como objeto de veneração e de adoração. Agora, aquele filho que ela deu à luz, foi nela gerado pelo Espírito Santo. E por isso que José não era pai de Jesus. José foi padrasto de Jesus. Então é muito importante lembrar que Jesus também foi filho adotivo, né? Porque ele foi adotado por José, porque ele foi encarnado por uma obra do Espírito Santo. Na Idade Média, sob o comando dos papas, né, a Igreja Romana foi se tornando uma instituição política a ponto de chegar a declarar extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Eu não sei se eu tenho isso aí. Está aí? Ah lá. Tá? Então, esse é um texto interessante, porque foi sobre o comando
dos papas que se chegou a essa conclusão. Fora da Igreja Católica não há salvação. Uma expressão que vem dos escritos de São Cipriano de Cartago, um bispo do século III, em sua carta, quem sabe ler algarismo romanos aí, 72, está certo não? 72. Ad jubagnum de erectis baptizandis, deve ser assim, isso é uma expressão latina. O axioma é muitas vezes usado como abreviação para a doutrina de que a igreja é necessária para a salvação. É um dogma da Igreja Católica e das igrejas ortodoxas orientais. Então, nós como cristãos protestantes, a gente não acredita que a igreja salva. Nós acreditamos que Cristo salva. Pastor, mas baseado no quê? Baseado, por exemplo, quando Cristo é crucificado, Ele foi crucificado sozinho? Sim ou não? Tinha alguém junto com Ele lá? Tinha ou não? Tinha. Eram dois assassinos, dois bandidos, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo. Um deles reclama daquela situação e pede para que Cristo o tire da cruz. O outro não. O outro diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o que Jesus falou para ele? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar você da cruz então, você vai procurar uma igreja, você procura um pastor, você se batiza, tá? Aí você vai estudar a minha palavra e quem sabe um dia você pode ser salvo. Foi isso que Jesus falou para ele? Não. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que autoridade é essa que Jesus Cristo tinha de oferecer a um facínora, a um bandido, entrar com ele no paraíso? É a autoridade de Salvador. É uma autoridade que a igreja não tem, não tinha e nunca terá. A igreja não tem essa autoridade. A autoridade para salvar só Jesus Cristo tem. Então, isso é um ponto gravíssimo dentro do catolicismo, que diz que fora da igreja não há salvação. E isso é ensinado até os dias de hoje. Então aqui a gente não está falando mal de nenhuma religião. A gente simplesmente está mostrando de maneira crítica e de maneira bíblica que esse tipo de situação não se sustenta. Eu não posso dizer, fora da vida em Cristo não há salvação. Eu não posso falar isso, porque só Deus sabe quem é salvo e quem não é, e só Jesus Cristo salva. Então eu não posso dizer, você saiu da vida em Cristo, então você está perdido. É só a nossa igreja que salva, é só a Assembleia de Deus que salva, é só a congregação cristã que salva. Não, a salvação não é obra de uma instituição religiosa. A salvação é obra de uma pessoa que Deus estabeleceu para isso, e o nome dele é Jesus. Por isso que hoje o nosso sola, esse quarto sola, é o Solus Christus, tá? Então esse entendimento falacioso acabou por gerar erros graves. Por exemplo, existe uma denominação cristã, que eu não sei ao certo se é a congregação cristã ou não, acredito que seja. Eles creem na regeneração batismal. Você só é regenerado, você só é salvo se você se batizar. Eles acreditam que o batismo salva. O batismo não salva, a Santa Ceia não salva, a adesão à igreja não salva, tá? A salvação é unicamente por meio de Cristo. Então é importante lembrar que a fé não é um fim em si mesmo. Vamos ver se eu tenho isso aqui, tá? A fé não é um fim em si mesma. Ela depende de um objeto. A fé é como um depósito que fazemos num banco, tá? O Warfield, ele disse assim: o poder salvador da fé não está em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso, tá? Não adianta você ter fé num barco furado. Você entra no barco, o barco está furado, e você fala: não, mas eu tenho fé nesse barco. Esse barco vai me levar para o lado de lá. E o barco está com um rombo desse tamanho. Aí você vai remando, vai tirando água de dentro do barco, e vai remando, e vai tirando água dentro do barco. Por mais fé que você tenha, esse barco vai afundar. Então, não basta eu ter fé. Tem muitas pessoas que têm fé, mas tem que ter fé na pessoa certa.
Tá? Não adianta ter fé em São Cipriano, em São Judas Tadeu. Minha mãe teve fé em São Judas Tadeu durante muito tempo, até que ela conheceu Jesus Cristo. Não adianta ter fé nesse, naquele, naquela, no outro, na outra. A gente vê na televisão, vimos aí a semana passada, quantas pessoas colocando a sua fé em uma variedade de objetos. Objetos achados no rio, achados numa fazenda, achados numa floresta. Mas a fé por si, ela não tem esse poder. Porque se a fé tivesse esse poder, então nós poderíamos nos salvar a nós mesmos. Então basta eu ter fé. Se eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu sou salvo. Mas aonde você está colocando a sua fé? Você está confiando em quem? Onde você está depositando esse valor precioso que é a sua fé? Então, foi bem colocado pelo Ronaldo, né? É impossível a gente ver um programa de televisão, as pessoas ali fazendo aquelas caminhadas imensas e dizer que eles não têm fé. Claro que eles têm fé. Mas aonde nós, eu e você, estamos colocando a nossa fé? Então hoje nós vamos ver que Cristo é o único que pode receber a nossa fé e nos proporcionar a salvação. Então, na Bíblia nós temos a revelação de Jesus. Então, isso aqui é uma ilustração de como funciona a fé, né? Você vê ali o camarada, ele vai atravessar de um abismo para o outro. Então Cristo, ele se estabelece, tá, entre esses dois pontos, o homem pecador e o Deus santo. Ele se torna essa ponte. Agora imagine que você fique ali com aquela mochilinha cheia de fé, mas você não atravessa para o lado de lá. Cristo já morreu no seu lugar, mas você não coloca sua confiança nele. Você vai ficar do lado de cá para o resto da eternidade. Então não adianta você ter fé. Você tem que tomar uma posição. Eu quero Cristo na minha vida. Eu quero atravessar para o lado de lá. E eu entendo que só Jesus Cristo salva. Está lá colocada a ponte. Essa ponte é a morte e a ressurreição de Jesus. Tá bom? Então vamos seguir. Quem é esse Jesus que só Ele salva? Então, isso é muito importante. Quem é esse Jesus? Nós vamos ver aqui as três dimensões, tá, da salvação: a ontológica, a soteriológica e a eclesiológica. Ontológica diz respeito ao ser. Quem era o ser chamado Jesus? Soteriológica, soter significa salvação. Soteriologia é a doutrina da salvação, a teologia da salvação. Jesus. E quem é Jesus em relação à igreja? Já que tanto se fala por aí que a igreja, sem ela não há salvação, né? Então isso não é verdade. Nós vamos ver aí. Você está vendo ali, ó, essa figura é bastante interessante, porque nós temos uma mão aqui segurando a mão dessa outra pessoa, e essa outra pessoa tentando tirar ali do fundo do poço, né? Então a gente vê Deus Pai, Deus Filho e a gente aqui precisando de salvação. A Bíblia diz, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então vamos lá. Jesus na dimensão ontológica. Vamos ler juntos esse texto aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse Ele é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Jesus criou todas as coisas do céu e da terra junto com o Pai. Então não dá para a gente comparar Jesus, inferiorizar Jesus, diminuir Jesus em relação a qualquer santo, a qualquer outra pessoa, porque Ele é uma pessoa inigualável, inimitável, e não é possível repetir-se um outro Jesus.
Então ele é único nesse aspecto. Então ele criou todas as coisas. Veja só, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você conhece alguma outra pessoa na história humana que possa ser colocada em pé de igualdade com Jesus? Existe uma pessoa que pode ser colocada lado a lado com Jesus? Vamos imaginar Maria, que é tão assim cortejada, né? No catolicismo. Maria criou todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ela. Ela teve participação, porque se a gente achar que Maria está em pé de igualdade com Jesus, nós estamos cometendo um pecado de idolatria. Nós estamos colocando Maria como se ela fosse divina. Inclusive na própria Bíblia, no canto, né, Magnificar, que Maria canta lá em Lucas, ela fala: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Então se ela chama Deus de seu Salvador, é porque ela precisava de salvação. E ao que me consta, só pecadores precisam de salvação. Então Maria faz uma declaração de ser pecadora. Apesar de ser bem-aventurada, como ser humano que ela também era pecadora. Caso contrário, ela não teria cantado que Deus era o seu Salvador. Se Deus salva pecadores, percebe? Então é muito importante nós entendermos isso. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você não está mudando de religião. Muita gente pensa assim: mas eu vou ter que mudar de religião. Eu continuo católico apostólico. Eu só não sou romano. Eu não tirei nada da minha fé. Eu simplesmente hoje confio que a Bíblia e não Roma é a minha regra de fé e prática. Então eu continuo católico. A palavra católica significa universal. Apostólico, porque a minha fé continua baseada na fé apostólica. Eu só não sou romano. Eu só não me curvo aos dogmas romanos. Então eu me considero um católico apostólico bíblico, porque eu sigo o quê? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com irmãos com mais de 10 anos de igreja, que num momento ali no grupo familiar, acabou dizendo assim: mas por que nós não podemos orar e pedir para Maria? A gente pede para Jesus, mas pede para Maria também. Vai que Jesus está surdo, vai que ele está distraído, vai que ele foi no banheiro, vai que ele está passeando, vai que ele está catando borboleta, né? Então aproveita, pede para Maria também. Como se Jesus fosse uma pessoa assim totalmente alienada. E a Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Eu não posso dividir a minha fé com mais ninguém. É só Jesus Cristo e ponto. Isso é muito importante. Tá? Então quando você estiver falando de Jesus para alguém, eu estou falando aqui, nós estamos numa escola, né, de crescimento espiritual, eu estou falando aqui abertamente. Eu evito, quando eu converso com pessoas de outras religiões, tocar nesses pontos que muitas vezes a pessoa se sente um pouco chateada, né? Mas nós não precisamos tocar nesses pontos, basta nós enfatizarmos que Jesus Cristo, e somente Ele salva. Isso é suficiente para que elas possam entender e se converter a Cristo, né? E não a nossa igreja necessariamente. Então a máxima solus Christus, ontologicamente falando, refere-se à natureza divina de Jesus como Criador de tudo que existe. Nisso Jesus é incomparável. Então ele é um com Deus. Quando Deus criou o mundo, Jesus estava com ele. Os tronos, as soberanias, as coisas visíveis e invisíveis, Jesus participou de tudo isso. Então aquele que morre na cruz, dá sua vida por nós, é o mesmo que criou todas as coisas. Então a morte de Jesus, muita gente pensa assim: Jesus, muita gente já ouvia até em cântico, né, dizer que Jesus foi um mártir. Não, Jesus não foi um mártir. Um mártir é aquele que o projeto é interrompido pela morte. Só que o projeto de Jesus não foi interrompido com a morte dele, pelo contrário, com a morte de Jesus o projeto dele foi impulsionado.
É muito importante a gente dar um olhar para Jesus, não como um mártir de uma causa. Ah, Jesus, coitado, ele veio, ele tentou, né? Eu vi uma pessoa falar outro dia, não, Jesus, eu amo Jesus, tal, porque ele veio, coitado, ele tentou, né? Ele tentou, mas acabou que pregaram numa cruz e tal, não deu certo. Aí os seguidores tentaram, né, levar a coisa para frente, tal. Não é isso. A morte de Jesus foi intencional. Lá em João capítulo 10 ele diz assim: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para reaver. Tanto que quando ele estava no Getsêmani, ele disse para o Pai, né, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então a vontade de Jesus se uniu à vontade de Deus, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a morte de Jesus, ela inicia o projeto da salvação voltada para os gentios. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a morte de Jesus abre a porta para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Então, Jesus paga com a sua morte, nós vamos ver isso no próximo ponto, né? A dimensão soteriológica de Jesus. Então, é importante a gente entender isso aqui, ó. Jesus criou todas as coisas. Não existe nenhum, Maomé não fez isso, Maria não fez isso, Kardec não fez isso, Buda não fez isso. Não há nenhuma outra religião, por mais importante, por mais bem construída, por maior número de adeptos que tenha, que se compare a Jesus Cristo, tá? Jesus criou todo o universo. Aonde você olhar, aonde o seu olho conseguir atingir, foi criado por Jesus. Aonde um telescópio como o Hubble focalizar em qualquer lugar do universo, ali está a assinatura de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ele criou todas as coisas. Continuando, Jesus na dimensão soteriológica. Será que dá para a gente ler junto esse texto aí? Está um pouco pequenininho, né? Vamos ver se a gente consegue. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Isso está em Hebreus 9, de 11 a 14. E o que esse texto me diz? Me diz que, soteriologicamente falando, Jesus Cristo, ele é tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Nesse texto aqui, ele é apontado como o sacerdote, e ele também é apontado como o sacrifício. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ou seja, ele era aquele que é comparado com um sacerdote que intercedia em favor do povo. E o sacerdote fazia o quê? Fazia o sacrifício. Fazia o sacrifício, e pelo sacrifício que o sacerdote fazia, o sangue daquela novilha, aspergido sobre o povo, perdoava os pecados dele. Agora, Jesus não veio apenas como sacerdote para interceder e aspergir o sangue de uma novilha. Ele veio ser ele mesmo o sacrifício. Então eu tenho uma figura interessante que eu encontrei, que mostra aí, ó. Aqui é o sacerdote oferecendo a novilha, e do outro lado Jesus. Então essa figura, ela mostra exatamente
Quem é Jesus na dimensão soteriológica? Ele é o sacerdote que intercede por nós. É o sacerdote que intervém, é o sacerdote que leva a Deus a nossa necessidade e traz a nós a intervenção divina. Só que Jesus também é o sacrifício. Ele é aquele cordeiro, né, que é morto, aquela novilha que é morta para que o sangue derramado possa então ser aspergido por nós. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tecer roupas de folhas de árvores, né? Eles cobriram a nudez deles, a vergonha deles. Até então eles não sabiam que era isso. Ficaram envergonhados e se cobriram. Só que Deus foi e colocou sobre eles peles de animais. Agora eu te pergunto, Deus entrou em algum shopping para comprar pele de animal? Existia isso? E onde Deus arrumou pele de animal? Ele teve que matar um animal. Então, o pecado de Adão e Eva já foi coberto com derramamento de sangue. Porque Deus estabelece isso, a justiça de Deus, a santidade de Deus precisa ser preservada. E a preservação da justiça e da santidade de Deus requer que o pecado do ser humano seja punido. Porque Deus não pode simplesmente aceitar o pecador, simplesmente porque Deus acha a gente bonitinho, ou porque Ele nos criou. Ele só pode nos aceitar se houver derramamento de sangue. E os judeus aprenderam isso. Deus desenvolveu no povo judeu um sistema de sacrifício. Então sempre que havia pecado, tinha necessariamente haver derramamento de sangue. Aquele pecado tinha que ser pago, tinha que ser coberto. A justiça de Deus e a sua santidade tinha que ser preservada. Então nós não somos salvos porque Deus simplesmente nos ama. Ele nos ama, mas Ele também proveu um meio para a nossa salvação. Ele não poderia nos salvar apenas por nos amar. Ele tinha que nos salvar também provendo um meio para essa salvação. E para que essa salvação fosse realizada, derramamento de sangue foi feito. Então esse texto aqui diz que o sangue de touros e de bodes não tem esse poder de salvar. Ele era apenas um símbolo, ele era uma sombra, ele era um ensinamento, né, para que as pessoas, confiando naquele derramamento de sangue animal, esperassem o Cristo, o Messias, que viria derramar o seu sangue puro para que nós pudéssemos, através dele, receber o perdão dos pecados e a salvação eterna. Eu te pergunto, você conhece alguma pessoa que poderia ter morrido naquela cruz com o poder de derramar um sangue puro e inocente em nosso benefício? Quando eu encontrei Jesus, eu fui adepto naquele tempo não usava esse nome, né? Eu era uma pessoa esotérica, vamos dizer assim. Então eu confiava na astrologia, eu confiava nos signos, né? Eu achava assim que eu tinha que me conversar com ET. Eu andava na rua procurando que um disco voador de repente aparecesse. Eu era totalmente maluco. E não que as pessoas que fazem isso são malucas, né? Mas eu achava, né, uma maluquice, e acho uma maluquice assim, no bom sentido. E até que eu me encontrei com Jesus. Então esse encontro com Jesus, né, possibilitou o entendimento. Falei, agora eu estou entendendo como eu posso ser salvo. Porque o sangue de Jesus foi derramado e Ele era a única pessoa sem pecado. Então um ser humano, pelo menos um, deveria nos representar diante de Deus, pagando os crimes que toda a humanidade cometeu, tanto antes de Cristo como depois dele. A Bíblia diz que Deus procurou, Salmo 53, Deus procurou um e não achou nenhum. Então Ele proveu o seu próprio Filho. Jesus veio em carne e morreu como ser humano, derramou um sangue humano na cruz, para que através desse sacrifício único e definitivo, Ele proporcionasse a nossa eterna salvação. Então, quando nós acreditamos nos solos Cristos, né, que só Cristo salva, é isso que nós estamos querendo dizer. Então, Jesus na dimensão soteriológica, Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício,
e ele então se oferece imaculado na cruz. E em terceiro lugar, vamos ver lá a dimensão eclesiológica, né? Vamos ler juntos esse texto aí também. São 2 versículos, né? Vamos lá, vamos ler o primeiro. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Próximo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, a gente percebe aí que a relação de Jesus com a igreja é muito íntima, né? É muito próxima. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Na liderança, nós que lideramos a igreja, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode fazer isso, aquilo, outro? Eu falei assim: não. Ah, mas o senhor não é o pastor da igreja? Eu falei: eu sou. O senhor não é o dono da igreja? Eu falei: opa, espera aí. Senta aqui, vamos conversar. Porque o dono da igreja, quem é, meus irmãos? É Jesus. Não é o Papa, não é o Billy Graham, não é nenhum outro figurão. Apesar de que muitos pastores e bispos, e sei lá o título que as pessoas estão dando, eles se consideram meio donos, meio patrões. E o líder da igreja, ele tem que entender que ele é um líder terceirizado. A liderança da igreja não é uma liderança final. Então, muitas vezes nós não temos uma resposta final, nós temos que orar para buscar aonde? Quem vai nos dar uma resposta final? É o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo, é Jesus. Então, ele deixou a Bíblia. Não, quem deve ser a autoridade máxima dentro de uma igreja como a nossa? A Bíblia. Então, como pastor, eu tenho que me colocar debaixo da palavra de Deus e não acima dela. Então, se alguma coisa a gente estiver pregando que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, qualquer membro tem o direito de chegar e dizer: pastor, o senhor está errado, eu não vou obedecer isso aí. Costumeiramente, o cristão protestante, ele leva a Bíblia nas reuniões, ele traz a Bíblia na escola dominical, ele traz a Bíblia no culto. Por que a gente carrega a Bíblia? Por que a gente tem esse costume? Porque desde a reforma, tudo que se prega no púlpito, a gente confere se está certo, né? A gente confere. A gente tem um zelo muito grande para quem sobe aqui e ministra. Nós agora temos um conselho formado de pastores e presbíteros. Esse conselho toma decisões, sim, toma decisões. Agora, as decisões que o conselho toma, não as toma de maneira arbitrária, precipitada, extra-bíblica. Pelo contrário, se nós não encontrarmos uma coisa clara na Bíblia, nós vamos orar até Deus falar conosco. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja. A liderança não tem autoridade, não tem poder. A tia Glaucia está lá dando os estudos para as crianças, lá, baseado no livro de Esther. Ela não pode chegar lá e pegar qualquer livro da literatura brasileira ou mundial e ficar dando essas historinhas para as crianças, porque a missão dela está ligada à missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, mesmo que ela ache uma história muito bonita, maravilhosa, como igreja, como ministro de Deus na igreja para as crianças, ela está circunscrita, ela está ali ligada às mensagens que Deus já estabeleceu na sua palavra. Então nós não podemos inventar e nós não podemos buscar nada fora. Nós estamos aqui obedecendo uma visão, obedecendo uma direção. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Em nome da igreja nós não temos direito de inventar. Nós não temos direito de criar coisas novas. Em nome da igreja, nós só podemos reproduzir, nós só podemos anunciar, proclamar a mensagem que já está pronta e terminada de Gênesis e Apocalipse, dentro desse livro aqui que nós chamamos de Bíblia, que a gente acredita ser a palavra de Deus. Então é muito importante isso. Eu acho que o Abeni já falou sobre essa questão Aliás, os temas eles se
tocam um no outro, né? Cada sola tem alguma coisa de ligação com os outros. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja. O outro texto aí, ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Então Cristo não é só cabeça da igreja, ele é cabeça de todas as coisas. Isso ainda não está evidente, é óbvio, né? Porque o presidente da Coreia lá não se submete a Cristo, né? Muito menos o Donald Trump, né? Então a gente não vê isso mundialmente acontecendo, mas Cristo é cabeça de todas as coisas e também cabeça da igreja. Um dia o mundo reconhecerá, a Bíblia fala lá em Filipenses 2, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós estamos sendo chamados para reconhecê-lo ainda em vida, né? Mas um dia, quando esse mundo tiver o seu final e o juízo final acontecer, aqueles que já reconheceram Cristo como Senhor e Salvador em vida, vão estar com Ele na eternidade. E quem não reconheceu terá que reconhecer de maneira obrigada, de maneira forçada, né? Então, nós estamos vivendo no Brasil um momento muito difícil, né? Então nós precisamos mais do que nunca estarmos firmes na nossa fé. Eu tenho um amigo que recentemente me mandou um texto falando, um texto ecumênico, né? Falando do ecumenismo, que afinal de contas nós temos que, não importa se é muçulmano, se é católico, tal, um texto muito bonito, escrito por um autor religioso, muito bonito o texto. Aí no final eu falei assim: olha, eu achei lindo o texto, é um texto que fala sobre fanatismo, né? E se ser tolerante com a fé alheia, né? E cada vez que eu passar a minha crença para alguém, respeitando a dela, sem ceder nas minhas convicções, se isso é ser fanático, então eu sou. Porque eu não sou ecumênico, eu não acredito em ecumenismo. Porque existem pontos entre o cristianismo bíblico e o espiritismo que são irreconciliáveis. Existem muitos pontos iguais, mas existem pontos irreconciliáveis. Mesma coisa com o catolicismo. Temos muita coisa em comum com o catolicismo, mas existem pontos que são irreconciliáveis. Eles não abrem mão e nós muito menos. Então é importante nós termos as nossas convicções. Esse seminário está sendo feito para isso, para nós termos convicções e sabermos defender a nossa fé. Quando a pessoa vier falando assim: não, nós somos tudo irmão. Muitos religiosos aqui na cidade me chamam de irmão, me encontram na rua: ô irmão Sérgio, tudo bom? Vem. Então eu sorrio, eu pratico a tolerância religiosa, eu aceito as diferenças, só que a minha fé é fundamentada na Bíblia. Se a fé dele também está fundamentada aqui, então nós somos irmãos. Caso contrário, não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, os solos cristos, eclesiologicamente falando, tá? Contraria a opinião dos papas, que se consideram senhores da igreja e legítimos sucessores apostólicos, né? Você sabia que na mitra que o papa usa, poucos sabiam disso, eu não sei se talvez alguns saibam. O papa, quando ele fala em público, ele tem uma mitra na cabeça, aquele chapéu chama mitra, né? E tem uma expressão em latim chamada Vicarius Filii Dei, representante de Cristo na terra. Não é assim que o católico considera o padre. Se Cristo tem um representante na terra, é a mesma coisa você que trabalha no comércio aí, chega o representante da Avon, seja o representante, ele está lá representando aquela empresa. Só que isso no sentido comercial, tem 200 representantes para a região, tem, 50 representantes. Agora, o Papa não, ele é o exclusivo representante de Cristo na terra. Vicarius Filii Dei. Então, só a mitra do Papa já é suficiente para a gente arrepiar. Porque o único representante de Cristo na terra, quem é? O Espírito Santo. Jesus foi para o céu e disse assim: importa que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder mandar o Espírito, mas se eu for, eu enviarei o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, que não falará de si próprio,
mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. É o Espírito Santo que é o legítimo representante de Cristo na terra. Você entende? Então não é chatice nossa, não é intolerância nossa, é que nós temos convicções. E de onde vêm as nossas convicções? Vem da palavra de Deus. Então, eu não sou católico não porque eu tenho birra dos católicos, não porque eu tenho raiva de padre, não porque eu não gosto de freira, não porque eu não gosto... Porque se um dia eu estiver na praça central e quiser estiver lá no sair do banco, se eu entrar na igreja católica ali, achar um cantinho para fazer uma oração, né, eu vou. Não aconteceu ainda, mas se precisar eu faço isso. Então eu não tenho nenhuma barreira com respeito ao catolicismo. Agora, eu tenho convicções, as minhas convicções me impedem a dar a mão para pessoas de outras religiões e rezarmos todo mundo o Pai Nosso. Então isso é uma coisa que me impede, as minhas convicções me impedem de fazer isso. Isso não significa que eu vou ser intolerante, que eu vou ser um militante contra as outras religiões. Pelo contrário, nós devemos amar as pessoas. Jesus falou: ama o teu próximo como a si mesmo. Não importa se ele é muçulmano, se ele é católico, se ele é budista, se ele é espírita, se ele é umbandista, o que ele seja. Nós devemos amar o próximo sempre, mas as nossas convicções nós não devemos abrir mão. Então, olha que figura interessante. O cabeça da igreja é Jesus. E a igreja é o corpo de Jesus. Olha eu aqui, ó. Olha você aqui. E Cristo hoje não é só aqui. Cristo é isso tudo aqui, ó. Por isso que nós temos que buscar sempre a santificação. Porque o mundo vai olhar para nós e não vai fazer diferença entre o Cristo e o seu corpo. Então eu e você somos parte de Cristo. O que o batismo é? O batismo integra você no corpo de Cristo. Então pensa bem antes de se batizar, porque você vai se tornar membro do próprio Cristo. Aonde eu vou, Cristo vai. O que eu falo, Cristo está falando. O que eu deixo de falar, Cristo deixa de estar falando. Então, aqui, não importa qual seja a sua profissão, se você é comerciante, se você trabalha na indústria, se você é profissional liberal, se você é funcionário público, se você trabalha na saúde, não importa, você é um membro do corpo de Cristo. Cristo se desloca nesse mundo através de nós. É por isso que nós temos que pensar muito bem antes de guardar mágoa de uma pessoa, antes de falar mal de alguém, antes de prejudicar alguém, antes de agir com desonestidade, porque Cristo estaria agindo desonestamente através de você. Por isso que nós temos que ser fiéis uns aos outros, amar uns aos outros, porque toda coisa errada que você faz acaba sendo remetida nas contas de Cristo. Porque ser batizado e ser membro de uma igreja é fazer parte extensiva do próprio corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Se eu tirar a minha mão aqui, cortar a minha mão daqui, ela vai sair que nem a mão da família Adams andando sozinha? Não vai. Ela precisa do corpo. Então, assim como a mão precisa estar ligada no corpo, assim nós precisamos estar ligados ao cabeça. Então é muito importante isso. Antes de você se batizar, se tornar membro de uma igreja, pensa nisso. Eu serei extensão de Cristo. Isso é um privilégio, viu, gente? Porque quando a gente coloca a mão no enfermo para orar por ele, ele pode ser curado, porque Cristo está tocando nele. Quando eu vou no hospital fazer uma visita pela capelania, quando eu vou no NAD, quando eu abro a porta da minha casa para receber um grupo familiar, quando eu faço qualquer outra atividade, seja espiritual ou não, aliás, toda atividade nossa é espiritual. É importante entender isso. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, hoje Jesus, ele se limitou a nós, que somos cristãos e membros do seu corpo. Ele está, de certa forma, limitado. O que nós fizermos, Cristo está fazendo. Estou vendo as crianças lá, estamos lá no acampamento, eu estou vai e volta várias vezes por dia, vendo as crianças ali, assistindo a aulinha da tia Glaucia. Eu fico pensando, poxa, tudo isso é Cristo.
os obreiros, o pessoal que está ajudando na cozinha, né? Toda essa movimentação é o corpo de Cristo se movimentando para atingir 32, 34 crianças que estão lá. Então, só Jesus Cristo salva por conta disso. Então, vamos lá. A segunda tese da declaração de Cambridge diz assim, vamos ler juntos, são declarações que não estão na Bíblia, mas eles são baseadas na Bíblia, né? Então, tudo que está aí está baseado na Bíblia. Os irmãos tiveram a sabedoria de pegar todos esses textos bíblicos alusivos a Jesus Cristo como único Salvador e colocar nessas duas declarações. Então vamos ler juntos? 1, 2, 3. Reafirmamos que nossa salvação é realidade unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, sua vida sem pecado e sua expiação por si sós são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Tá? Então isso é muito sério isso aí. Tá? Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra... Porque muita gente pensa que pregar o Evangelho é falar Jesus te ama. Bom, Jesus te ama. Ótimo, Jesus me ama, amém. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho implica em algumas coisas. Implica no Deus que nos criou ter direitos sobre nós, né? O Deus que nos criou ter que satisfazer a justiça e a santidade dele por meio de um sacrifício, implica em nós crermos que esse sacrifício é o único meio de salvação, e implica em rendermos a nossa vontade à vontade de Deus, recebendo Cristo como nosso suficiente Salvador e Senhor. Então isso é o Evangelho. E aí sim, a partir dessa consideração, nós podemos crescer no conhecimento de Deus e vivermos para a glória dele. Então, terminando, o Catecismo de Heidelberg afirma que Cristo é nosso Rei eterno, que nos governa por sua palavra e Espírito, e que defende e preserva-nos o prazer da salvação que Ele adquiriu para nós. Eu acho linda essa palavra aqui, o prazer da salvação. Cristo é o nosso Rei eterno que nos governa por sua palavra e que defende e preserva-nos o prazer da salvação que Ele adquiriu para nós. Amém? Então a gente conclui perguntando: quem é Jesus Cristo para você? Ele é mais um entre muitos ou ele é único para você? Que lugar Cristo ocupa na sua vida? Se ele não ocupar o primeiro lugar, ele não ocupa lugar nenhum, porque Jesus não veio ao mundo para ser o segundo, ele veio ao mundo para ser o primeiro. Você sente orgulho de pertencer a Cristo por haver sido chamado e salvo por Ele? Você já compartilhou com alguém a sua fé em Jesus? Como é que foi? Você teme que algo, alguma entidade de sua antiga religião possa prejudicar você de alguma forma? Eu já vi pessoas com medo, elas vieram de religiões do medo e elas ficaram com medo durante muito tempo. Eu me lembro de uma senhora que deixou uma dessas seitas afro e os antigos amigos dela deixavam bilhetes na porta da casa, alguns fizeram algumas pichações perto da casa dela: você vai voltar, ele está atrás de você porque ele vai te pegar, não pensa que agora você vai ficar pagando de crente porque todos os votos que você fez têm um preço e tal. Então, se a nossa convicção de que Jesus é o cabeça de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e que não há nenhuma entidade maligna, por mais feroz, por mais nervosa, né? Por mais que se ache, ninguém se compara a Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos isso, né? Amém?
Nós vamos orar e depois dessa oração a gente vai abrir para perguntas, né? Nós vamos ter tempo para pergunta em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nesse momento te agradecemos pela exposição da Tua Palavra. Te louvamos pelo amor que o Senhor tem colocado em nosso coração por esse livro santo. Nós te agradecemos pelas convicções que Ele nos traz. Deus, a Tua Palavra não deixa dúvidas, a Tua Palavra não tem ambiguidades. A Tua Palavra, ela é direta, ela é objetiva, ela é um solo seguro e firme aonde nós podemos colocar o nosso pé. A Tua Palavra é uma palavra de fé e de confiança. Então nós pedimos que nessa manhã as nossas dúvidas sejam eliminadas e a Tua paz encha o nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.